Eu estava dirigindo até tarde, definitivamente mais tarde do que eu queria. Meu amigo, que morava em Sullen Oaks, estava me esperando horas antes, e eu procrastinei como sempre. Sei que é um hábito ruim, mas quebrá-lo parecia impossível. Talvez eu precisasse daquela correria de última hora para me motivar, ou eu fosse apenas um viciado em adrenalina preguiçoso. De qualquer forma, eu estava finalmente dentro dos limites da cidade e tinha um novo senso de positividade. Isso logo seria destruído. Sullen Oaks não era uma cidade grande em termos de população, mas era bem espalhada. Havia longos trechos de estrada entre os bairros e eles podiam ser bastante solitários. Era um contraste tão grande com a bela paisagem, mas a falta de iluminação era totalmente enervante. Mas eu não me assustava facilmente e levava tudo na boa. Isto é, até chegar a Tanner Bridge. A julgar apenas pela aparência, não era uma ponte particularmente intimidadora. Era uma estrutura simples de madeira que cruzava um rio de aparência bastante fria. Alguma voz dentro de mim começou a gritar para que eu desse meia volta. À medida que me aproximava, minha intuição puxava meu cérebro com tanta força que parei bem antes do início da ponte. Então, lá estava eu, tendo um impasse idiota com uma ponte por nenhuma outra razão, além de uma sensação engraçada. Fiquei procurando qualquer sinal de perigo, ou algo que explicasse essa sensação de pressentimento. Nada indicava por que eu não deveria atravessar. Então me repreendi por ser infantil e pisei fundo no acelerador. Cerca de um quarto do caminho, meu carro começou a engasgar. Abasteci assim que cheguei à cidade, murmurei. Verificar o tanque mostrou que eu tinha bastante gasolina. O carro foi se apagando rapidamente e logo parou. Em negação, tentei girar a chave 5 vezes, mas o motor não deu sinal de vida. Falha no motor? Perguntei em voz alta. Para minha sorte, meu pai era mecânico e consegui descobrir o problema com uma rápida olhada. Era sempre uma alegria quando meus amigos homens não sabiam nada sobre um problema com o carro. Então, uma menina como eu aparecia e resolvia o problema. Qualquer um pode aprender sobre carros se quiser, meu pai sempre me dizia. Eu sorria interiormente com suas palavras, apesar do meu desconforto com a situação. Com a lanterna na mão, saí do carro e dei uma olhada no capô. Depois de verificar tudo, fiquei chocado por não encontrar nenhum sinal de problema. Acabei de ajustar tudo, então não havia nenhuma razão lógica para que o carro parasse e morresse daquele jeito. Expirando lentamente, voltei para o carro e peguei o celular para ligar para um amigo, quando o rádio de repente voltou a funcionar. O sibilo da estática me fez pular e deixei o telefone cair naquele espaço irritante entre os assentos e o console. Droga, perdido no abismo. Comecei a mexer nos botões do rádio para desligá-lo, mas nada funcionou. Não deveria haver energia nele, não é mesmo? Sentindo-me completamente assustado, enfiei minha mão no espaço onde meu telefone havia caído e comecei a apalpar o local. Quando eu estava começando a pegar meu telefone, uma voz veio pelo rádio. Onde ela está? Era a voz de uma mulher que eu nunca tinha ouvido antes. O eco espaçoso de sua voz instantaneamente me causou um arrepio. Ela parecia triste e desesperada, mas, ainda mais, parecia sobrenatural. Não havia como explicar adequadamente, mas imediatamente senti que ela não pertencia ao lugar. E tão rapidamente quanto as coisas estranhas estavam acontecendo, elas pararam. Fiquei em um momento de silêncio com meu telefone na mão. Depois de me recompor, liguei para minha amiga e disse a ela que estava com problemas no carro. Ah, não. Você sabe o que há de errado com ele? Não faço ideia. O motor acabou de morrer, mas parece estar tudo bem. Estranho. Se você não sabe o que está errado, duvido que alguém mais saiba. Eu vou buscá-lo. Onde você está? Tanner Bridge. Houve uma pausa que me preocupou. Há algo errado com isso? Olá? A linha estava muda. Tudo bem, não se assuste. É só um distúrbio elétrico estranho. Nesse momento, o som de um forte respingo exigiu minha atenção.
Não era um sapo grande ou algo do gênero. Tinha que ser uma pedra de bom tamanho, ou talvez até mesmo... Pare, não faça isso, eu disse em voz alta. Por outro lado, se alguém pulasse da ponte, eu não deveria verificar se ele estava bem? Lutando contra meus melhores instintos, abri a porta e apontei a lanterna para o rio abaixo. Procurei por uma ondulação na água que indicasse a origem do respingo, mas a água estava estranhamente calma. Que diabos está acontecendo com este lugar? Murmurei. Então ouvi algo que me deixou paralisado. Não podia ser. Era o som de um bebê chorando. A princípio, pensei que estivesse vindo debaixo da ponte. Por isso, passei minha lanterna pela superfície. Não havia absolutamente nada para ver. O som se moveu em outra direção e eu o segui com minha luz. Mas também não havia nada lá. O som mudou mais uma vez e estava vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Não estava perto, nem longe, nem nada no meio. O som do choro do bebê estava apenas lá. Tão repentinamente quanto começou, o choro parou. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo na calma assustadora. Sem saber mais o que fazer, caminhei a curta distância de volta à entrada da ponte e iluminei o aterro em busca de qualquer sinal de vida. Foi então que o vi. Pegadas enlameadas seguiam da borda da água até a metade do aterro. Apertei os olhos para ter certeza de que estava vendo corretamente. As pegadas estavam de fato lá. Ainda mais estranho era o fato de que elas estavam frescas e não havia chovido. Então, diante de meus olhos, vi algo que realmente não podia acreditar. Uma nova pegada apareceu na lama, como se um pé invisível tivesse pressionado contra ela. Não é possível, sussurrei com espanto. Outra pegada apareceu, seguida por outra, vindo em minha direção. Que se dane isso. Voltei para o meu carro. Foi quando começaram os lamentos. Onde está meu bebê? A voz horrível e desamparada era a mesma mulher que ouvi em meu rádio. Dessa vez, ela vinha de trás de mim e muito mais alta. A mulher estava em pânico, suplicando desesperadamente. Seu volume se intensificou e quando entrei em meu carro, a voz desencarnada estava gritando: Me ajudem! Onde ela está? Onde está meu bebê? Tranquei as portas, entrei no banco de trás e coloquei um cobertor sobre a cabeça. A voz da mulher se aproximou do carro e eu estava tremendo de medo. Não entre, não entre, não entre, não entre. Assim que os gritos da mulher atingiram um tom febril, eles desapareceram. Ousando dar uma olhada para fora do cobertor, vi que não havia nada na janela. Sentei-me e tentei recuperar o fôlego. Quando voltei a respirar normalmente, entrei no banco da frente e tentei ligar para meu amigo novamente. Meu amigo estava aparentemente à frente do jogo. Luzes ofuscantes me forçaram a levantar a mão em defesa. Abri a porta com uma mão e saí. Sou eu, vamos! Minha amiga gritou de seu carro. Assim que ouvi sua voz, atravessei a ponte em disparada. O som dos meus sapatos reverberando na madeira era uma forma de catarse, fazendo com que cada passo fosse mais longe do horror que estava atrás de mim. Ou assim eu pensava. Quando eu estava chegando ao final da ponte, algo me parou. Dei um solavanco para trás e senti uma mão agarrar meu braço. Ousando olhar para trás, deparei-me com a aparição de uma mulher ensanguentada, com as roupas rasgadas e uma órbita ocular saliente. Seu pescoço estava torcido em um ângulo não natural, como se tivesse sido quebrado. Por favor, me ajude! A mulher gritou em meu rosto. Eu estava paralisado de medo, só conseguia me maravilhar com seus olhos penetrantes e mortos. Outra mão me puxou na direção oposta, e eu me recuperei quando minha amiga me libertou das garras da mulher. Nós dois corremos para o carro dela o mais rápido que pudemos. No caminho para casa, contei a ela minha história angustiante. Minha amiga explicou que havia reservado o carro para a ponte assim que eu lhe disse onde estava.
Aparentemente havia uma história terrível ligada a Tanner Bridge. Há 50 e poucos anos, uma mulher estava admirando a natureza ao lado da ponte com seu filho. Naquela época, o local era mais cênico e não havia muitos carros circulando naquela área. Um motorista atravessou a ponte muito rápido e bateu nela, fazendo com que ela deixasse a criança cair em uma área rasa do rio abaixo. Em pânico para salvar seu filho, ela pulou da ponte e bateu no chão perto de seu filho. Ela não conseguia se mover devido ao pescoço quebrado e só conseguia gritar em socorro até sucumbir aos ferimentos e morrer. O motorista que a atropelou foi a única testemunha do fato e fugiu com medo. Ele só confessou anos depois. Aparentemente, ele se entregou por pura culpa. Muitas vezes, ele se viu rondando a ponte em uma estranha maneira de lidar com o que havia feito. Ele ouvia a voz da mulher moribunda pedindo ajuda, e a culpa se tornava insuportável para ele. A história da confissão do homem chegou ao jornal local, e os adolescentes logo passaram a ficar perto da ponte à noite para ver se conseguiam sentir a atividade fantasmagórica. Não demorou muito para que todos os jovens locais parassem de vir, pois suas experiências eram simplesmente horríveis demais para que voltassem. Como no meu caso, sabe-se que carros morriam bem na ponte onde a mulher pulou. Meu amigo me disse que a Tanner Bridge era tão famosa pela atividade paranormal que outra ponte foi construída para evitá-la. Somente os moradores locais conheciam a história, por isso ela não pensou em me contar. Portanto, se algum dia você decidir visitar Sullen Oaks, certifique-se de conhecer o caminho ao redor da Tanner Bridge. Isto é, a menos que você queira ter uma experiência que o marcará para sempre. Espero que tenha gostado do conteúdo. Reforço o pedido para que você deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.